Crise de 1929. Esse é um tema muito interessante, principalmente porque a gente tem a oportunidade de discutir um pouco do que a gente chama de crises do capitalismo, ou seja, todos os momentos que o capitalismo de alguma forma ele falhou e atingiu as pessoas de uma forma que mudou a vida delas, né? Não necessariamente para uma situação melhor, mas que causou danos, causou dificuldades à vida das populações, principalmente mais pobres. A crise de 29 tem sido muito falada nesses últimos dias, principalmente porque com a situação pandêmica acredita-se que o retorno a um capitalismo normal, né, ele seja um tanto impossível, principalmente porque a tendência é que as populações, pelo tempo que estamos parados e pela perda de empregos e falência de algumas empresas, nós teremos a ideia que se tem é que teremos uma crise similar ou talvez pior do que a de 1929. Né? Então, vamos partir para esse tema nesse momento. Então, quando a gente fala, né, da crise de 29, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que foi. A crise de 29 ela é um momento, né, em que a prosperidade americana, decorrente principalmente da Primeira Guerra Mundial, entrou em colapso em virtude da não observação da relação entre produção e mercados consumidores. Basicamente, essa crise é causada porque se produziu mais do que necessariamente havia pessoas para comprar esses produtos. Além disso, a crise de 29 ela vai inaugurar um novo momento nas dinâmicas econômicas liberais. Os liberais acreditavam que principalmente o Estado não deveria intervir na economia, que o mercado econômico ele se autorregularia, ou seja, as regras de mercado, a ideia de que a concorrência, a ideia de que o mercado não precisaria ter o que a gente chama de uma mão invisível ajudando na sua constituição, mas ele se autorregularia. A crise de 29 desmente essa história, né? Basicamente a crise de 29 prova que o mercado ele não tinha como se autorregular, que ele não tinha como se auto-organizar e que era preciso que houvesse a inclusão do Estado, né? como um dos sujeitos atuantes na economia. Para falar do que é a crise do capitalismo, crise vocês já entendem o que é, quando alguma coisa entra em declínio ou é absurdamente afetada de um jeito que aquela estrutura já não vai corresponder mais às necessidades, né? Mas o capitalismo é um conceito um pouco mais difícil, né? Então, o capitalismo, e é importante a gente falar isso porque a gente vai tratar desse tipo de coisa, né? O capitalismo é um sistema em que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital, ou seja, acumulação de riqueza, que se manifesta na forma de bens e dinheiro. Apesar de ser considerado um sistema econômico, o capitalismo estende-se aos campos políticos, sociais, culturais, éticos e muitos outros, compondo quase que a totalidade do espaço geográfico. Ou seja, o capitalismo não diz respeito apenas à economia, mas ele também atinge as formas que nós possuímos de observar o mundo. Então prestem atenção, por exemplo, como nós usamos termos como valor para coisas que necessariamente não tem a ver com riqueza financeira, né? Então você fala assim, vale a pena continuar falando com o meu amiguinho que brigou comigo? Então, vale a pena gastar o tempo que eu tenho em casa estudando? São esse tipo de coisa demonstra como a nossa cultura está imersa nessas lógicas do capitalismo, né? Em lógicas de troca, de compra, de venda, de valor, né? Que fazem parte do nosso cotidiano. Então, quais são os elementos que de fato compõem o capitalismo? Se a gente for dizer assim, o que é que internamente existe para que o capitalismo funcione? Primeira coisa é que tem que haver um empregador, ou seja, aquele sujeito que é dono dos meios de produção, em outras palavras, dono dos lugares onde se produz o lucro. Então, por exemplo, uma fábrica, o empregador é aquele que é dono da fábrica. Ele não necessariamente trabalha lá, mas ele tem o controle sobre as máquinas que serão operadas pelo
sujeito, né? Uma loja, por exemplo, uma loja, o dono da loja possui a mercadoria, mas ele necessariamente não vai trabalhar vendendo os produtos que ele possui, né? Você tem um empregado, que é aquele que vai vender o seu tempo, né, e força de trabalho por salário. A ideia de que você tem um tempo, o seu tempo vago você vende por dinheiro, e esse dinheiro você usa para sobreviver, né? Tem que haver uma ideia de lucro, ou seja, aquilo que sobra para o empregador após a retirada de todos os gastos da produção, né? O objetivo máximo do capitalismo é esse, é gerar o lucro. Tem que haver o consumo, ou seja, as mercadorias produzidas elas não podem ficar apenas guardadas, elas têm que ser vendidas, e tem que haver pessoas que possam comprar. E por último, tem que haver um exército reserva, ou seja, pessoas que estão desempregadas e estão dispostas a ocupar o lugar o lugar daqueles que não se adequam à lógica do capitalismo, né? Então, se qualquer um desses elementos falhar, existe uma grande possibilidade do capitalismo ele entrar em crise, né? No caso de 1929, a gente teve uma crise que está principalmente ligada à ideia do consumo. Você tinha muitas mercadorias, mas você não tinha pessoas que possuíssem a condição de comprar aqueles produtos. Então, quais são os antecedentes da crise de 29? Primeiro, havia uma grande prosperidade econômica. Os Estados Unidos basicamente vendeu armamento com muita vontade para a Primeira Guerra. Para além disso, ele também vendeu elementos que eram produzidos pela indústria europeia, mas que pelo fato da indústria ter se voltado para a guerra, ela não tinha condição de produzir. Então foram os Estados Unidos que assumiram esse papel de produzir insumos para que as pessoas na Europa continuassem lidando com a sua guerra. Esse foi um momento que houve principalmente o desenvolvimento de uma indústria de eletrodomésticos, né, de bens de consumo que facilitam a vida cotidiana. A gente está falando de geladeira, a gente está falando do automóvel. A gente está falando, no caso do automóvel é uma indústria específica que se desenvolve nesse momento, mas a gente está falando, por exemplo, das batedeiras, a gente está falando do ferro de passar, a gente está falando de uma série de invenções que foram construídas para criar uma ideia de bem-estar dentro da casa. E associada a isso vem o que nós chamamos de American Way of Life, ou seja, a forma de vida americana, né? Que era principalmente a ideia de uma criação de cultura de consumo, ou seja, sua casa é interessante, mas com uma geladeira é muito melhor. Então começava-se a criar essa ideia de que era preciso consumir, inclusive associando essa ideia de consumo à felicidade. Daqui a pouco a gente vai ver algumas imagens e vocês vão entender um pouco mais isso. Houve o aumento da produção e tem todo um liberalismo econômico que existe nesse momento, né? A ideia de que o Estado ele não deveria intervir na economia. Então, algumas representações do American Way of Life. Essas duas imagens são muito características. São imagens que apareceram numa revista chamada... agora eu não vou lembrar o nome da revista, mas enfim, é uma revista americana que inclusive chega até a gente. Readers and Digest, acho que é esse o nome da revista, né? Então, essa revista basicamente ela vai usar essas imagens como forma de criar uma cultura de consumo, né? E como é que você pode ver isso, né? Você consegue ver isso principalmente na existência de muita comida industrializada, né? Então havia essa ideia. Há sempre pessoas sorrindo porque tem-se a necessidade de construir uma ideia de que o consumo torna as pessoas felizes. Existe a presença de muitos bens de consumo, né? Você consegue ver uma bicicleta, uma lancha, né? As pessoas praticando aqui, produzindo churrasco, né? E você vê que tudo isso está sendo feito como se fosse uma espécie de piquenique, né? Então vai se criando acessórios que vão tornando a vida, vamos dizer assim, muito entre aspas, feliz. Existe o estabelecimento de um modelo de família. Sempre você vai ter um homem, uma mulher e crianças, né? E os eletrodomésticos como elementos que dão conforto, né? Novamente aquela ideia de criar uma ideia de que o consumo traz felicidade, né? Então, o que foi a crise? A crise basicamente foi uma crise de superprodução
produziu-se mais produtos do que as pessoas tinham possibilidade de comprar, né? Principalmente porque, como a Europa acabava de sair da Primeira Guerra Mundial, ali em 1918, ela começava um processo de reconstrução. Então, por exemplo, eletrodomésticos podiam ser descartados, né? Não havia necessidade de estar comprando isso, né? Um dos produtos, por exemplo, que sofre essa questão é o café. O Brasil era um grande produtor de café, que exportava para a Europa, né? É com a crise de 29 que o Brasil também vai ser afetado, né? O Brasil basicamente deixa de vender o seu café e muitas pessoas que eram ricas em um dia, no outro dia de manhã eram extremamente pobres, porque como não tinham como vender o café se desvalorizou e aí eles perdem suas produções, né? Então, as consequências, né? Você tem primeiro a queda da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores basicamente construída para especular o capital financeiro, né? Ela vai pela primeira vez cair, né? As ações vão se desvalorizar, né? Os estoques de cereais eles se acumulam e isso tem a ver principalmente com a ideia de que se o produto vai se desvalorizar, se a gente vai ter que vender muito barato, é melhor não vender, é melhor guardar, né? As pessoas chegaram a queimar a comida para não venderem mais barato, né? Muitos fazendeiros faliram, né? As grandes indústrias elas diminuíram a produção, as médias e pequenas fecharam, né? As grandes massas de trabalhadores basicamente ficaram desempregadas, né? E o Estado essencialmente liberal não intervia na produção e o mercado sozinho não controlava a crise. Em outras palavras, você começou a construir uma situação de miserabilidade, né? As pessoas não têm emprego e as pessoas precisam sobreviver, né? Então, era necessário construir soluções alternativas para resolver esse problema, né? Então, vamos às atividades.